Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu queria bater um papo sério com vocês. Vocês sabem que nós vivemos uma sociedade caótica em que os governos controlam todos os aspectos das nossas vidas, não só com leis, mas com o próprio dinheiro, né? Que esse conceito de dinheiro, pasmem, ele é novo na configuração volátil como nós o conhecemos. Nós trabalhamos dia e noite, ainda vivemos endividados, tudo para sustentar um sistema ingrato que nos tempos de crise como este que nós estamos vivendo, sacrifica os seus investidores em nome de uma suposta estabilidade institucional. Mas é justamente na crise que nós somos convidados a pensar em como é frágil esse construto imaginário, né? Essa cosmovisão que se nos apresentou nas escolas e jornais. Muitos conceitos que permeiam os nossos sensos radicalíssimos de prioridade, radicais no sentido original da palavra, aqueles que tocam a gente no interior, que trabalham a gente de dentro para fora, difíceis de mudar. As nossas prioridades são definidas por falácias que nos foram vendidas em novelas e séries de TV. E que nós, que crescemos tão viciados nelas, mal conseguimos enxergar, nós mal conseguimos perceber o tamanho do engodo em que nos metemos. Por isso, nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês 5 mitos da sociedade moderna que você esqueceu de questionar. Então vamos lá para o primeiro mito. O primeiro mito começa com um ditado popular. Escolha uma profissão de que gostas e nunca terás que trabalhar um só dia de tua vida. Uau! Essa é comum, né? O pessoal diz que se você escolher aquele trabalho que você gosta de fazer, você vai viver sem estresse, tudo vai ser mil maravilhas, vai ser bonito, você vai ganhar dinheiro porque vai trabalhar com prazer, olha só que tanto de coisa interessante, só que não, né? Esse ditado popular vem de uma confusão muito comum entre os termos vocação, provento e lazer. Em primeiro lugar, vamos definir o provento, que é o nosso trabalho. O provento é aquilo que você faz para viver, para sustentar a si mesmo e a sua família. Então, tudo aquilo que você faz para gerar renda, para gerar comida, para pagar suas contas, isso pode ser considerado como provento. Bom, nós sabemos que mesmo que você ame o que você faça, tem dias que o trabalho vai ser um saco. E é para isso que o trabalho é feito, pessoal. Para a gente ralar. Se fosse fácil, se fosse tudo mil maravilhas, se dinheiro fosse grátis, o mundo estava perdido. Não é assim que a cabeça humana funciona, não é assim que a nossa economia funciona. O trabalho é um sacrifício que você faz do seu tempo livre para poder gerar um benefício, para poder gerar provento. Né? Então, isso é o trabalho em si. O que é a diversão? Né? A diversão é aquilo que você faz para relaxar, o seu lazer é o que você faz para relaxar, é a sua válvula de escape, é aquilo que você faz no seu tempo livre para desestressar, para mudar de ares. E só aí nós já temos um problema. Eu conheço o caso de um grande amigo meu que resolveu fazer faculdade de Belas Artes. É você mesmo, Chub. O cara fez Belas Artes porque ele desenhava muito bem, gostava muito de desenhar e falou, vou transformar isso no meu trabalho, no meu projeto de vida. O problema é que ele é testemunha disso. Quando você pega alguma coisa que te dá prazer e colocam um tempo limite, colocam pressão para você fazer e vem 500 demandas de cliente que não concorda com a sua visão de criação, com a sua visão de solução de problemas, é um porre, é um saco. E a única válvula de escape que ele tinha, ele perdeu transformando aquilo em uma atividade de tempo integral, em um full-time job. Nós temos um problema, então, um conflito natural entre provento e lazer. Você também não pode usar o seu provento para trabalhar e gerar renda e usar o mesmo assunto depois para se divertir. A nossa cabeça não funciona assim, a gente precisa mudar de áreas, isso é natural do ser humano. Então, provento e lazer não são a mesma coisa. É natural que não sejam a mesma coisa. Significa que nunca vai convergir uma coisa com a outra? Você nunca vai ter prazer no seu trabalho? É claro que não. Existem dias prazerosos no trabalho, existem dias de sacrifício, de suor, de sofrimento no trabalho. E isso é normal. É isso que espera você, jovem, quando você começar a trabalhar. E é isso que você, adulto, colega meu, tem todos os dias da sua vida. Um trabalho que te dá trabalho. Beleza? Faltou o terceiro termo aqui, que é a vocação.
O pessoal costuma confundir vocação com aquilo que você tem facilidade para fazer, ou mesmo com aquilo que você gosta de fazer, né? Mas não é necessariamente isso, não. Vocação, a palavra vem do latim, do verbo latino vocare, que significa chamar. Vocação, a definição de vocação é um chamado de Deus. É aquilo que traz para você aquele senso de dever. É aquelas coisas que você tem que fazer, porque senão ninguém vai fazer no seu lugar. Não é necessariamente algo que seja adequado para você, não é necessariamente algo que coincida com as suas habilidades. A vocação é literalmente caiu um anel na sua mão e você tem que invadir Mordor para jogar o negócio na lava. E você é quem? Você é um cara que é pequeno, é feio, não tem habilidade especial nenhuma, não sabe lutar, não tem poderzinho. Você tá lá, cara. Você vai tacar esse negócio no fogo, porque se for outra pessoa, vai azedar o mingau, né? Então, isso é a vocação. A vocação atrapalha muitas vezes a sua diversão e atrapalha também muitas vezes o seu provento, consome tempo de trabalho que você poderia estar gerando renda para esse tempo. A sua vocação, às vezes, requer que você gaste dinheiro do seu bolso para poder completar determinados objetivos. Então, não, vocação, profissão e diversão não é a mesma coisa. Ainda sobre a vocação, vale a pena dizer que descobrir essa vocação é uma coisa que dá muito trabalho. Muitas vezes as pessoas passam períodos longuíssimos na vida sem ter esse senso de dever se apresentando com clareza, né? Mas a vocação não é necessariamente uma atividade profissional. Existem pessoas que enxergam um senso de propósito na constituição da família. Constituir família é uma vocação, né? Tem pessoas que enxergam o trabalho de vocação na escolha do celibato. Então, assim, vocação não é necessariamente uma atividade profissional. Nós todos, por exemplo, que somos vivos e filhos de Deus, temos vocação para a santidade, independentemente de quem seja, independentemente de em que área esteja. Então, vocação não é um termo unívoco, né? Ele não significa uma coisa só em todos os contextos. Então, todas essas coisas aí devem ser pesadas, né? Cada um desses termos no seu quadrado, a gente precisa entender o que é cada um, e essa breve descrição aqui não dá conta de abordar o tópico com a devida profundidade, então cabe a cada um aí pensar no que é que te diverte, no que é que te chama para um senso de dever e como que você vai pagar a conta do mês seguinte. Então essas coisas devem ser entendidas para a gente poder saber como que elas se relacionam. E só assim nós podemos tomar decisões inteligentes sem estar completamente no escuro. Vamos para o segundo mito, e esse é divertidíssimo: o amor romântico. Quem nunca se sentiu inspirado por aquelas histórias estilo Romeu e Julieta, em que duas pessoas se amam tanto que elas transpõem juntas qualquer barreira e só o amor importa, porque quando você tem o amor, você tem tudo, e se você não tem o amor, você não tem nada. E aqui entram as músicas dos Beatles, né? Love, 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 all you need is love, né? Tudo que você precisa é o amor, e isso basta, etc, etc, etc. Essa visão de amor romântico, será que ela é realista? Será que amor é isso aí mesmo, esse sentimento, essa química que deixa a nossa cabeça aérea só pensando na pessoa amada? E quando a gente está longe só pensa nisso, e quando está perto quer continuar perto o tempo todo? Será que é isso que significa amor de fato? Eu já vou pular aqui a chatice da introdução e vou dizer que não. Amor não é a mesma coisa que atração. Tá certo que no conceito popular, na concepção popular de amor, a gente acha que é isso mesmo, né? Que é o coração acelerado, que as reações químicas dentro do corpo, a liberação de oxitocina no cérebro, essa atração física, né? O pessoal acha que é isso que é amor. Só que vamos parar para pensar no seguinte: quando a gente casa, né, o juramento que a gente faz é de amar e respeitar, etc., então, até o último dia das vidas das pessoas envolvidas ali, né? É possível você jurar que vai ter o mesmo comportamento bioquímico por 80 anos dentro do seu corpo? Ou será que esse é um juramento em falso, porque você está jurando sobre algo sobre o que você não tem controle? Eu digo o seguinte: se é um juramento,
né? Se você jura amor, é óbvio, ululante, assim, é claro, até para a pessoa mais tonta deveria ser claro, que esse amor que você jura não é simplesmente uma realidade bioquímica do seu corpo, mas ele é sim um ato de vontade. O que é um ato de vontade? Vontade, dentro da filosofia clássica, não é vontade de, estou com vontade de tomar água. Vontade é mais a força de vontade, vamos colocar assim. Esse amor que você jura, ele é um ato da vontade, é uma escolha que você faz. Então, se ele é uma escolha, ele não tem nada que ver, em princípio, com reações químicas dentro do seu corpo. Por isso que essa ideia de amor romântico não pode ser amor verdadeiro. Ele é só um dos componentes acidentais do amor. Tá certo, né? Quando a gente jura o amor e a fidelidade, né, nós dizemos o seguinte, tá? Mesmo que eu sinta essa atração por outras pessoas, porque eu te amo, eu não vou agir sobre essa atração. E é normal que as pessoas se sintam tentadas em determinadas ocasiões, né? Então, o que acontece? Você pode, sim, educar a sua parte sensitiva, né, da sua alma, para sentir essa atração, para querer e buscar essa atração só com a sua parceira, seu parceiro ali, né? Quer dizer, com o seu marido, sua esposa. Você pode fazer isso, né? Educar. É difícil a gente educar o próprio espírito nesse sentido. Para a gente conseguir educar, domar a nossa parte sensitiva, nós precisamos de todo um trabalho de filosofia que envolve também os exercícios de ascese, né? Quer dizer, aqueles exercícios em que a gente passa uma privação, faz um jejum ou alguma coisa assim para aprender a dominar essa parte sensitiva da alma. Só que isso não é uma coisa garantida 100%. Você não vai simplesmente matar as tentações. Você vai dizer o seguinte, olha, quem manda no meu corpo sou eu. E não é simplesmente esse desejo voraz que eu não consigo desobedecer. Dito isso, eu vou dar um passo além e vou dizer o seguinte, se você acha que o amor é simplesmente uma reação química, eu vou dizer que você não vai ter uma vida estável e feliz por muito tempo com a mesma pessoa, né? Porque você está baseando a sua estabilidade em todos os sentidos, social e emocional, em cima de um fator que você não controla. Então isso é inseguro, isso é uma estratégia falha. O que seria, então, esse amor romântico, né? Esse amor romântico, apesar de ele ser bonito quando ele está no seu devido lugar, ele normalmente não está no seu devido lugar. As pessoas, antes de sentirem uma paixão arrebatadora por outra pessoa, elas sentem uma vontade incontrolável de preencher um vazio na própria vida. As pessoas se apaixonam primeiro pela ideia de um relacionamento antes de se apaixonar por uma pessoa específica. Então, o que acontece? Especialmente quando a pessoa não tem um relacionamento, ela costuma colocar a culpa das misérias em não ter um relacionamento. Da mesma forma como acontece quando as pessoas não têm dinheiro. Elas falam, eu tô triste, tô sentindo esse vazio, essa angústia, porque eu não tenho dinheiro e não consigo pagar as minhas contas. Ou talvez porque a pessoa passa um outro sofrimento qualquer, eu tenho uma doença qualquer e não consegui curar por alguma razão, e isso me deixa infeliz porque eu não tenho determinadas coisas. Esses problemas que são externos não têm partículas de tristeza que irradiam e batem em você e façam com que você se sinta miserável. Não é assim que funciona. Nós somos a fonte da nossa própria miséria. O que acontece? Se a gente sabe o que é a tristeza, o que é a felicidade, o que são as reações do nosso corpo em relação a isso, se a gente aprende a dar para as coisas da realidade que nos cerca o devido peso que elas têm, nós podemos dizer que a nossa tristeza será proporcional àquelas coisas que são ruins e a nossa alegria será proporcional àquelas coisas que são felizes e boas por excelência. O problema é que nós não temos essa noção e por isso nós somos pessoas miseráveis independentemente do contexto. Isso que nós fazemos de colocar em uma pessoa, né, em uma namorada, por exemplo, a solução de todos os problemas é algo extremamente injusto.
A pessoa que vai entrar na sua vida, ela vai carregar nas costas a responsabilidade de deixar o seu emocional estável. Olha que loucura que isso é, que peso que isso é. Se você amasse realmente essa pessoa, você não ia querer que ela sofresse um tamanho fardo nas costas, com a responsabilidade de te fazer feliz. Olha, é tanta loucura essa cultura da Mega Sena, né? Em que a gente acha que de repente vai virar aquela chave e que vai transformar a nossa vida do nada em algo bom e completo. Cara, não vai. A sua vida é o que ela é, né? Com namorado ou sem namorada, com esposa ou sem esposa, com marido ou sem marido. E vou um pouquinho além aqui, vou deixar o bônus desse item aqui. Sexo não é a resposta para tudo. Essa ideia de que sexo tem que permear todos os aspectos da sua vida, que você tem que fazer no mínimo tantas vezes por semana, tantas vezes por mês, sei lá qual é a contagem do Friends aí, isso é uma falácia. Isso é, de novo, aquela cultura da Mega Sena, em que a gente busca preencher vazios e colocar naquilo que a gente não tem a responsabilidade de transformar a nossa vida como um todo, de transmutar a nossa vida em um negócio bom e saudável. Não é assim que funciona. Mito número 3, e essa vai para os meus colegas professores. Precisamos investir mais em educação. Eu acho que não tem um que discorda dessa assertiva, pelo menos no meu círculo de conhecidos. E por isso que é divertido falar sobre isso. Quando ninguém concorda, aí o circo pega fogo. Vamos lá. Vou dizer por que isso é uma falácia das piores que existem no mundo contemporâneo. Injetar dinheiro nas escolas públicas, aumentar os salários dos professores, tudo isso parece que vai resolver de fato o problema, mas está tudo errado, não é assim que funciona. Por quê? Porque as escolas, internamente, no corpo docente, na direção, eu estou falando isso, lógico, né, no geral, contando todas as escolas pelas quais eu passei, tanto como aluno como como professor, né? As escolas normalmente não têm unidade de intenção no seu corpo de funcionários. O que isso quer dizer? Cada funcionário da escola está ali dentro para fazer uma coisa diferente. Se você pergunta para um professor qualquer, de qualquer matéria, fala assim, fulano, o que você está fazendo aqui? Por que você é professor? Qual que é a sua função aqui na escola? Um vai dizer, é ensinar a matéria que eu fui pago, contratado para ensinar. Outro já vai dizer, eu quero formar alunos que tenham um senso crítico desenvolvido. Outro vai falar assim, não, eu não ensino simplesmente a matéria, eu ensino o aluno a aprender. É importante aprender a aprender, né? Então, outros vão ensinar método de estudo. Né? Outros vão dizer o seguinte, não, eu não estou aqui para ensinar a matéria simplesmente. A matéria é uma desculpa, uma ferramenta que serve para nós formarmos bons cidadãos. Que diabos que é um bom cidadão? Eu já não sei, né? Você vai ensinar o aluno a fazer o quê? A jogar lixo no lixo, a não tocar fogo na floresta, quer dizer, isso todo mundo já sabe, né? Mas o que seria formar um bom cidadão? Como que você forma um bom cidadão a partir de uma aula de física? Né? Enfim, né? Né? Cada um acha uma coisa. Outros vão dizer ainda, né? Eu formo alunos para que eles tenham um pensamento, um engajamento político. Eu formo pessoas que vão participar ativamente na sociedade e aprender a exigir os seus direitos. Cara, assim, nada contra essa perspectiva, né? Eu acho que tem que ter gente que se preocupa com esse tipo de coisa assim, mas percebeu como que cada professor, né, e isso assim, é comum, você acha de tudo numa escola, né? Cada professor acha que está fazendo uma coisa diferente. Aí vem o coordenador acha uma outra coisa, né? E vem o diretor da escola e acha outra coisa diferente ainda, e vem os sócios, investidores acham outra coisa ainda. Então, quer dizer, tá cada um puxando para um lado ali, ninguém sabe o que é a atividade educativa em si. E o que acontece? Quando tá todo mundo perdido, eles fazem o quê? Então beleza, vamos seguir o livro didático então. Qual será que é o projeto do MEC para a formação de um aluno? Para que serve a escola na cabeça do MEC? Você já parou para se perguntar isso aí? Né? Porque, para e pensa o seguinte, mesmo na cena atual, na situação que nós vivemos hoje, né, com o ensino precário e sem investimento, e as escolas têm menos pedaços, etc. E tal, nesse cenário que nós já temos, os alunos, no seu curso de formação, tem um custo médio por cabeça de R$250 mil.
Tem escolas que têm um custo exorbitantemente mais alto, inclusive escolas públicas, né, como os institutos federais, e escolas que recebem uma mixaria, uma miséria ali para poder funcionar, e mesmo assim decidiram, tá. Mas a média é que um aluno custe mais ou menos uns R$250 mil por processo, né, até o fim da sua formação. É um investimento alto pra caramba. E para levar os alunos aonde mesmo? Cícero já dizia isso 2000 anos atrás. Ignoranti quem portum petat, nullus suus ventus est. Em português, para o cara que não sabe para que porto que vai, nenhum vento é favorável. Se você não sabe para que serve a escola, você vai pagar R$250 mil ou do seu bolso ou em impostos. Para quê? Para ir para onde? Raio, né? Então, essa é a primeira coisa. E não adianta você simplesmente injetar dinheiro, porque essa tensão vai continuar. E um ótimo exemplo disso são as escolas particulares, que costumam ter dinheiro, não vou dizer em abundância, né? Porque as escolas particulares são empresas, e empresa no Brasil é um negócio meio ingrato, mas funcionam com recursos suficientes para poder aplicar com mais eficácia os programas que vêm ali do MEC. E eu digo por experiência em sala de aula que os resultados são desastrosos. A única coisa que uma escola particular faz melhor que uma escola pública é aquela abordagem positivista do conteúdo na escola, que é ensinar a matéria e ponto final. A escola particular passa o aluno no vestibular ali e enfia ele numa faculdade qualquer. Mas será que a gente pode dizer que os alunos de escola particular são realmente pessoas melhores que os alunos de escola pública? Quer dizer, que eles se formam pessoas melhores no fim da trajetória escolar? Eu digo, olha, com uma clareza, né, com assim, uma certeza que não. Né? As escolas particulares não formam pessoas melhores. O objetivo, teoricamente, deveria ser isso, seja lá o que melhor signifique, né? Ou um cidadão, ou uma pessoa mais engajada, ou o que for. Mas não, as escolas particulares não formam pessoas melhores. Se muito, elas formam justamente o oposto, pessoas piores, né? Que são mais alienadas, uma perspectiva ideológica qualquer, que não conseguem transpor a própria bolha ali, né? Formam pessoas que têm aquele senso de que tem o rei na barriga. É complicadíssimo isso aí. Então, resumindo aqui o que a gente falou sobre essa questão da educação, para que qualquer iniciativa funcione, nós não precisamos investir mais dinheiro. Nós precisamos, em primeiro lugar, definir o destino, saber para onde nós vamos. Então, a gente tem que definir o que é educação, para então, sim, escolher um modelo e tudo mais. Agora, cabe a pergunta fundamental sobre o assunto. Você que não votou no Bolsonaro, está feliz com as diretrizes atuais do MEC? E você que votou no Bolsonaro, você estava feliz com o programa dos tempos do PT? Eu vou dizer que a resposta para as duas perguntas aqui vai ser não. Tenho certeza que vai ser não. Né? E isso leva a gente a pensar o seguinte: será que unificar o programa de educação para o país inteiro, para todas as pessoas fazerem a mesma coisa na escola, será que isso é uma boa ideia? Fica aí a dica para você pensar. Mito número 4. Tudo é relativo, porque tudo depende do ponto de vista. Essa é fácil de quebrar, né? Porque a própria assertiva já contém uma contradição em elipse. Se tudo é relativo, então quer dizer que essa declaração é absoluta e não é relativa. Isso é uma contradição em elipse. Qual que é a diferença de uma contradição para um paradoxo? Um paradoxo são duas coisas que são verdadeiras ao mesmo tempo, mas que parecem se anular uma à outra. Né? Por exemplo, a questão da luz. A luz é um paradoxo. Ela não pode, nada pode ser onda e partícula ao mesmo tempo, mas a luz e aí? O que você faz? Né? Você aceita o paradoxo e tenta inventar, né? Descobrir um jeito de fazer as duas coisas se encaixarem aí. A filosofia, né? A ciência serve para isso. Mas a contradição já é impossível. Eu não posso dizer que tudo é relativo ao mesmo tempo que eu digo que tudo não é relativo. Né? Se eu digo que tudo é relativo, eu excluo automaticamente a negativa direta, imediata de pauta. Então, não posso dizer que tudo é relativo e que tudo não é relativo ao mesmo tempo. Isso é impossível, não dá, não cabe na realidade. Tá? Partindo desse pressuposto, se uma coisa existe que é absoluta,
outras noções podem se derivar dessa coisa absoluta. Ainda que essa coisa absoluta de tudo é relativo, vamos supor que isso pudesse ser o nosso axioma, que não pode, né? A gente já viu que não pode, mas vamos supor que pudesse. Se isso pode ser absoluto, então outras coisas que são baseadas nisso podem ser absolutas também. É isso que é a filosofia, o exercício do pensamento, da dedução das coisas. A ciência só é possível por causa desse princípio, da gente descobrir coisas que funcionam, que são verdadeiras, coisas que podem ser reproduzidas. Então, sim, existem coisas que são verdadeiras, independentemente do ponto de vista. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Vamos supor que eu seja um biólogo e eu suspeitei que, sei lá, que esse vírus aí que está aterrorizando a turma seja sensível à penicilina e ele morra para penicilina. É lógico, né? Eu sei que deve ter testado isso já e provavelmente o bicho não morre com isso, não. Mas vamos supor que eu tive razões para suspeitar que o vírus aí fosse sensível à penicilina. O que eu vou fazer? Eu vou lá construir a minha hipótese, escrevo, tal, faço o que eu tenho que fazer, e na hora de eu chegar no teste, eu vou pegar, eu vou tentar pegar o vírus, né? E colocar a penicilina em cima. E vou observar o efeito, se ele vai reagir in vitro primeiro ou não, né? E aí, o que acontece? Se eu vi que ele não reagiu, que não deu reação nenhuma, eu posso colocar no meu estudo e falar, no experimento não deu, mas eu acho que dá sim. Não posso. Então, existem ferramentas que nós temos para perceber as coisas como elas são. Tá? Mesma coisa se a gente estiver falando de hipóteses. Esse experimento foi um experimento hipotético. Vamos pegar um outro experimento hipotético. Então, eu estou lá na rodovia, na contramão, tá? Rodovia de alta velocidade, na contramão, não tem espaço para eu desviar, nem no acostamento, tem muretinho dos dois lados, e tá vindo dois caminhões de encontro contra mim ali. Né? Tá todo mundo a 200 km por hora e não dá tempo de desviar. É minha opinião se eu vou virar carne moída aí nessa cena? Não é. Então, assim, eu sei que tem coisas que são absolutas, que são verdadeiras. Se eu posso pensar em uma coisa que é verdadeira, eu posso pensar em outras coisas verdadeiras que derivam dessa aí. Beleza? É lógico, né, que perspectivas diferentes podem complementar a nossa percepção limitada das coisas. E por isso que é importante a gente manter sempre a cabeça aberta, né? A gente está disposto a entrar nas conversas pronto, né, para ser refutado. Né? Então, a ideia é essa mesmo, né? A gente saber que a nossa visão é limitada, mas pontos de vista diferentes, né, acidentes de uma mesma natureza, não invalidam os princípios. Então, a gente pode sim descobrir princípios que são válidos sempre, né, independentemente dos acidentes, etc. Mas qual que é o problema disso aí? Você vai pensar desse jeito? Você vai escrever, por exemplo, um texto para o Enem com essa cabeça? Você vai encontrar resistência. Porque nós, que fomos educados nos anos 80, 90 e 2000, nós partimos naturalmente de pressupostos materialistas para construir a nossa análise da realidade. Ainda que a gente diga, não, mas eu nego o materialismo dialético, até porque é pecado mortal, e se eu professo de materialismo dialético, não posso comungar, etc. E tal. Mas o que é esse materialismo dialético? A gente às vezes nem sabe, né? Mas esse vício, por exemplo, de aula de redação, de colocar todos os tópicos em discussão, em prós e contras, concordo ou discordo, vamos ver o que eu ganho com isso, o que eu perco com isso. Isso já é uma abordagem materialista de discutir problemas. Existem questões, como por exemplo, a questão do aborto, que você não pode discutir do ponto de vista material. E não vou dizer nem que é porque é feio fazer isso, não. É porque as pessoas já entram nessa discussão com um senso moral pré-formado e nenhuma discussão de prós e contras vai convencer ninguém do contrário. Né? Não vai acontecer, porque essa discussão está acima do patamar material. Ela é uma discussão que tem que acontecer no campo da filosofia moral. Né? Então, tem coisas que não podem ser discutidas dentro do aspecto materialista, mas ainda assim a gente é viciado nessa noção materialista. E o que é um outro elemento dessa filosofia materialista? É a gente negar a metafísica, tá certo? Né? A gente dizer que tudo é material, são relações entre matéria,
e que tudo que a gente produz como verdade é, na verdade, só um acidente químico do nosso cérebro. Quem garante que a nossa linguagem, que a nossa percepção da realidade é capaz de traduzir a realidade mesmo? Não é, né? Então, os filósofos que seguem essa corrente de filosofia, eles vão dizer de maneiras diferentes que a verdade não existe. O Kant, por exemplo, ele vai dizer que a verdade pode até existir, mas ela é tão complicada, tão profunda, tão única de cada objeto, que nós não conseguimos abarcar a realidade como um todo. Nós conseguimos perceber apenas a manifestação fenomenológica dos objetos. Quer dizer, isso é de uma loucura tão grande. Tá certo, ele tem razão até certo ponto, porque pontos de vista vão revelar noções diferentes. Mas eu posso dizer, por exemplo, que isso aqui não é xícara, porque eu não sei se isso aqui é uma xícara de fato ou não. Ainda que você vá lá no Guilherme de Ockham, né, alguns séculos antes, e fale, xícara, o que é isso? É flatus votis, é o sopro da voz, não quer dizer nada. Isso é uma ilusão que a gente cria para fingir que a gente entendeu o que é xícara. Mas isso aqui não pode ter o mesmo nome que a outra xícara que está suja ali na pia, né, tem que lavar, inclusive. Bom, mesmo que a gente pense dessa forma, existem semelhanças entre objetos da mesma categoria que permitem que a gente agrupe esses objetos dentro da mesma categoria. É para isso que serve a nossa percepção da realidade. Se nada tivesse sentido, a nossa vida seria ineficaz. Não faria a menor diferença viver com conhecimento acumulado e sem conhecimento acumulado. E a existência da civilização, né, é uma prova cabal de que isso é falso. Tá? Mas vamos lá. Não vamos entrar muito em Kant, não. Vamos para outros, né, retardados. Vamos para outros filósofos que disseram coisas semelhantes. O Nietzsche, por exemplo, vai dizer que não existe verdade, é tudo mentira, é tudo construto da cabeça da gente, é tudo loucura. Cada um é mais louco do que o outro. Mas quando muita gente diz a mesma coisa, quando todo mundo repete a mesma mentira, ela passa a assumir o valor de verdade. Por quê? Porque ela é socialmente aceita. O que o Nietzsche estava fazendo aí? Ele estava observando a noção de crença popular. Isso é verdade, em certo ponto. Existem muitas coisas, como esses mitos divulgados aqui, que entram na nossa cabeça como se fossem verdade indiscutível, e na verdade não são. O problema é a gente olhar para isso, como fez o próprio Nietzsche, e achar que a coisa morre aí, né? Que não existe nada por trás que possa ser categorizado como verdade. Isso aí já é loucura. Né? O Marx, então, vai fazer um negócio pior ainda. Ele vai falar que tudo é ideologia, e todas as ideologias servem apenas para desbalancear a igualdade material. Né? Então, quer dizer, eu vou usar a ideologia do trabalho e do capitalismo, do que seja, porque eu tenho as minhas coisas aqui, eu tenho minha estantinha ali, os meus livros, eu não quero que ninguém pegue as minhas coisas. Quer dizer, isso também é de uma... Assim, isso é um raciocínio tão raso, né? Mas tão raso de percepção das coisas, mas a gente não vai entrar nessa filosofia. Eu posso fazer isso num outro vídeo, eventualmente, né? Mas não quero tomar muito tempo, esse vídeo já está longo demais. Né? E só vou comentar uma última coisa, que alguns gnósticos românticos chegaram inclusive a propor que a realidade até existe, porque os gnósticos não negam a metafísica necessariamente. Né? Nesse ponto eles são um pouquinho melhores que os materialistas, né? Mas tá tudo farinha no mesmo saco ali. Né? Eles vão dizer que a realidade até existe, mas ela não é isso que a gente está enxergando aqui em volta. O que eu consigo encostar, medir, deduzir, não é a realidade. Isso é uma ilusão, isso é uma loucura coletiva. A realidade, na verdade, ela só pode ser acessada por meio dos sonhos e das drogas alucinógenas. Mano, o povo tinha que usar dorgas ali para poder... não, puta que pariu. Vou até passar para frente para poder não estragar o meu dia. E o quinto e último tópico, né? O quinto e último mito da sociedade moderna, que é o da infalibilidade da ciência. Porque se é científico, é verdadeiro. Se os cientistas estão vendo, cientistas recomendaram, cientistas isso, cientistas aquilo, então pronto, né? Acabou, é verdade. Eu vou começar aqui dizendo que nos dias atuais a maior parte da desinformação que nós recebemos se espalha em nome da ciência. O que é desinformação? Desinformação é um termo técnico, tá? Não é simplesmente fake news. Desinformação é uma notícia falsa que foi gerada com o propósito de confundir e que vem de uma fonte idônea. Se não vier de uma fonte idônea, que as pessoas confiam, né, não é desinformação, já é outra coisa. Tá?
Então, para ser desinformação, as pessoas precisam confiar na fonte e essa fonte deliberadamente passar informações falsas com o objetivo de confundir as pessoas. Algumas desinformações aí são bastante óbvias, como o fato de os anticoncepcionais que estão à venda nas farmácias, quase todos serem abortivos, né? Então isso aí já é desinformação por omissão compulsória. Quem deveria te informar sobre isso resolve ficar quieto. Está escrito na bula, você pode ler lá, né, que os anticoncepcionais eles têm 2 vias de ação. Então, para quem acredita que a vida começa desde a fecundação do óvulo, se ele impede a anidação, ele está gerando um aborto ali, aí o médico vai falar, não, mas a primeira parte é para poder impedir a ovulação, né? Então, se impede a ovulação, não tem óvulo, então não deu que fecundar, não é abortivo. Só que se fosse 100% eficaz, você não precisaria do agente que impede a anidação. O anticoncepcional, que é baseado só em progesterona, que impede a ovulação, ele pode falhar, apesar de ser improvável, né? E nos casos em que ele falha, você tem um abortivo incluído ali no anticoncepcional. Dificilmente existe, você vai conseguir comprar na farmácia um anticoncepcional que não seja abortivo também. Mas quem deveria te dizer isso, né, não diz. Na própria faculdade de medicina, eu suspeito, né, porque eu conversei com alguns médicos conhecidos, né, ninguém fala sobre o assunto. Fala para que serve uma coisa, fala para que serve a outra, não entram nessa questão e tratam esse aborto, né, oculto, que ninguém fica sabendo o que acontece, como se fosse a coisa mais normal do universo. A desinformação por omissão compulsória. A fonte que deveria te informar não te informa, por escolha, de propósito, né? Outra desinformação famosa também é essa própria compreensão metafísica do universo que nós não temos nas escolas. A gente parte sempre do pressuposto de que, por exemplo, Deus não existe e se existe, não interessa, não vai interferir em nada nas ciências que a gente estuda, né? Então a gente interpreta o universo como só um acidente de matéria dentro da visão galileana, materialista ali, né? Só que essa visão já foi tornada obsoleta há muito tempo. Desde o advento da relatividade do Einstein, essa teoria materialista galileana já não cabe mais como descrição do universo, como ele funciona, né? A metafísica faz parte, né, necessariamente das teorias que são vigentes hoje na descrição do universo. Só que nas escolas a gente continua aprendendo a visão materialista. Por quê? Porque ela é coincidente, ela trabalha junto, né? Ela dá as mãos para as correntes políticas que são ateístas que estão em voga. Então tá aí, né? Só para dar exemplo das desinformações, quer dizer, uma vem da comunidade médica das universidades, que é a questão do anticoncepcional abortivo, e a outra é a questão da cosmovisão materialista galileana, que vem dos livros didáticos das escolas. Os professores nem sequer têm formação para poder entender o que é isso que eles estão passando para os alunos. Mas não é coincidência que uma massa gigantesca de ateus e agnósticos esteja sendo formada a partir de pessoas, de famílias que são tradicionalmente cristãs. Isso é algo muitíssimo suspeito. Mas vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho desse mito. Para começar, a ciência não existe. Como assim a ciência não existe? Eu estou dizendo que não existe no uso tomista desse termo, existir. A ciência não possui existência. Ela não é um ente. Né? Ela não tem essência, ela não tem existência, nada disso. Tá? A ciência é um estado, né? É um estado acidental de um ser que pode dizer que conhece algo. Beleza? Então, isso é ciência por excelência. Aí você fala, tá, mas é a questão do conhecimento potencial. Vamos chegar ali daqui a pouco. Mas, então, a ciência, em primeiro lugar, é um estado de crescimento intelectual que você atinge. Ela não é um ente em si. Não existe a ciência. A ciência não assina documento. A ciência não faz pesquisa. Quem faz pesquisa são os pesquisadores, são os cientistas, né? Então, beleza. A ciência em si não existe. Bom, conhecer uma coisa já apresenta desafios, já apresenta abordagens inconclusivas, já apresenta um mar de paradoxos que dá trabalho resolver, né? Conhecer tudo, então, é simplesmente impossível.
Nós não conseguimos dedicar a nossa vida para conhecer todos os mistérios do universo. A gente consegue hierarquizar as importâncias, falar, mais importante conhecer isso aqui, porque se aplica em muitas situações, mas determinadas coisas eu consigo me especializar porque eu tenho tempo, outras já não, tem que escolher, né? Eu tenho que direcionar os meus esforços. Mesmo se você tentasse sentar hoje e não parar de ler do começo até o fim da sua vida, você não conseguiria nunca nem chegar perto de 1/1000 do material que tem publicado na internet para ser lido. Não dá. É muito texto, é muita coisa. Então, assim, não dá para a gente saber tudo, conhecer tudo. Impossível. Tá? Então, o que nós fazemos para poder nos virar com o conhecimento que nós temos e para a gente conseguir aproveitar o conhecimento de outras pessoas e transformar isso numa coisa útil? A gente pega, na verdade, as conclusões que outras pessoas tiraram, a gente aceita que essas conclusões são válidas com base na idoneidade da pessoa e diz, não, tudo bem, né? Eu aceitei as conclusões. Algumas conclusões é que você consegue colocar em prática e ver os resultados, né? Você consegue ainda testar, mas muitas não. Você simplesmente baseia a maneira como você enxerga as coisas na autoridade de quem fez de fato a pesquisa e um abraço, ponto final. Então, o que a gente entende como ciência, na verdade, é um exercício da falácia do argumento de autoridade. Detalhe, é uma falácia lógica, né, uma falácia analítica, o argumento de autoridade, porque ele não prova nada, mas ele é uma fonte de premissas dialéticas. Os argumentos de autoridade, né, dizer, isso aqui é válido porque fulano, que sabe do assunto, falou. Né? A gente pode partir desses argumentos porque eles têm mais relevância dentro de uma investigação qualquer. Né? Se a gente não tem capacidade de investigar, de reproduzir o experimento, por exemplo, o argumento de autoridade ele é eficaz. Só que o que a gente deveria se perguntar aqui não é se a ciência é válida ou não, é se a gente confia nessa autoridade. Vamos lá. Mas você fala, tá, e as universidades? As universidades, elas são idôneas, porque elas querem produzir conhecimento, as pessoas levam a sério, ninguém tá lá para sacanear e tal. Tá, como que você sabe, né? Mas vamos partir do pressuposto que sim, tudo bem. Dentro das universidades, a gente tem uma coisa interessante, porque tem recursos, né, tem dinheiro envolvido, e esses recursos permitem que mais experimentos sejam reprodutíveis em ambientes didáticos, em laboratórios, em salas de aula. Né? Então, se você é um profissional da área, você naturalmente conhece mais que pessoas que não são da área. Mesmo que eu, né, que não sou médico, leia todo o material de medicina disponível para ser lido do universo, como se fosse possível. Né? Ainda assim, se eu não tiver acesso a pesquisa em si, ao experimento em si, se eu não puder reproduzir aquelas coisas na minha frente, eu não posso dizer que eu conheço de fato. Né? Por quê? Porque eu estou confiando na autoridade dos livros, dos experimentos de outras pessoas. Tudo bem. Né? Agora, vamos pegar as situações do mundo contemporâneo. Nós estamos num tempo de crise, né? De crise de saúde pública. E, de repente, sei lá, sai um estudo chinês sobre um remédio qualquer. Você pode, né, como uma pessoa inteligente, formada em, sei lá, em qualquer área que seja, baixar o estudo e ler se o estudo foi randomizado devidamente, né, se o estudo teve grupos de controle, né, se ele aplicou placebo, se não aplicou, se ele isolou, na verdade, o maior número possível de variáveis em grupos homogêneos para ver o que muda de uma coisa para outra. Enfim, você pode ver o que for, né, dentro dos estudos para ver se ele foi completo ou se não foi. Mas o que você tem na sua mão não é um estudo. Se você imprimiu, você tem um papelzinho cheio de texto. Não é o estudo em si. Se você está lendo um PDF no computador, você tem um PDF na sua frente. Você não tem o estudo em si. Olha a cadeia de autoridade em que você confia para presumir que esse estudo vale alguma coisa. Em primeiro lugar, você tem que aceitar a idoneidade da página que divulgou o estudo. Então, a pessoa que colocou o estudo lá, você acredita que ela tem a reputação ilibada, que ela não colocou um estudo falso qualquer e criou o negócio da cabeça dela ali só para sacanear. Então você confia na autoridade da página que divulgou, né, dos administradores da página, dos moderadores, de todos os técnicos envolvidos ali. Pô, isso já é um problema, né? Mas você fala, tá, o estudo é bem feitinho, a chance do cara
perder tempo com isso pequena. Beleza, né? Então vamos passar para a próxima aqui. Veio da China, o estudo veio da China. E você acha que um estudo que ganha projeção internacional não vai passar na mão da censura do governo comunista da China? Pelo amor de Deus, isso é muita inocência. Então, além de confiar na idoneidade da página, você está confiando na idoneidade do governo comunista da China, que tem um comitê de censura e que não ia permitir jamais que o estudo saísse, né, e tomasse uma projeção internacional se não fosse do interesse do governo. Se isso é verdadeiro, se é falso, não é outra questão, né? Mas o governo tem um filtro, né, para isso. Então você tem que confiar na idoneidade do governo chinês. Aí beleza, né? O estudo, antes de tomar uma projeção internacional, ele foi publicado numa revista científica. Então você tem que confiar na censura do comitê, né, de pesquisadores da revista. Se as pessoas não são mal intencionadas, se elas não têm agenda política na cabeça, se elas são, na verdade, inteligentes o suficiente para poder revisar o estudo e garantir a validade, etc, etc. Além da censura da revista, você tem a censura da banca da universidade, né, que é responsável pelo estudo, que vai avaliar se o estudo tem capacidade de sair, né, e ganhar projeção ou não. Se a banca não aprovar, se não estiver dentro dos critérios que a banca estabeleceu, você não faz nada, né? Além da banca da universidade, você ainda tem que confiar na censura do orientador dos estudos em si, né, do chefe de pesquisa ali, porque ele é que vai definir o tema e os métodos que vão ser usados. Se o tema não interessar, se os métodos não interessarem, acabou, né? Além disso aqui, você ainda tem que confiar na idoneidade dos pesquisadores, né? Se o estudo pegou dados de vários pacientes de vários lugares, você tem que confiar na idoneidade de cada um dos pontos de coleta, dos médicos, dos hospitais e tudo mais, que a gente já viu aí que tem motivo de sobra para ser corrupto, né, no esquema todo aqui, né? Não estou dizendo que são, mas que tem motivo, que tem incentivo, eles têm, né? Então a gente confia na idoneidade de cada um dos postos de coletas de dados, além da honestidade dos pacientes, que é o sétimo ainda, né? Se o cara não está mentindo na anamnese, se o cara não está falando qualquer coisa para poder parecer, sei lá, que não infringiu regra nenhuma, ou então, às vezes, sei lá, tá mentindo sintoma para conseguir pegar o remédio que ele é viciado, mil coisas, né? A própria qualidade também dos testes feitos ali na coleta, nossa, tem várias coisas. Então, assim, você tem que confiar na autoridade de tudo, desses 7 níveis, que não são necessariamente os níveis de profissionais da área. 6 deles ali são níveis institucionais, burocráticos, e você tem que confiar na autoridade de todos para definir se o estudo ali vale alguma coisa ou não. Isso sem falar da validade interna, lógica do estudo em si. Quer dizer, a validade interna, lógica do estudo em si, ela pode até ser boa, mas se você não confia na autoridade desses 7 níveis aí, o estudo parece ser bom, não vale de nada. E aí eu coloco, né, um paralelo para a gente comparar. Bastante gente, inclusive dentro da medicina, né, concorda comigo nesse ponto, né? Na hora que eu digo que a indústria farmacêutica é uma grande máfia, na verdade, né? Então, assim, tem coisas absurdas acontecendo na indústria farmacêutica para poder empurrar e vender remédio, independentemente da eficácia que ele tem ou que não tem, né? Então, se essas máfias aí envolvidas com a indústria farmacêutica são capazes de adulterar estudos para ganhar dinheiro, o que você acha que uma organização do tamanho do governo chinês, por exemplo, né, ou da OMS não é capaz de fazer para poder expandir os tentáculos aí? Então, tá aí a pergunta, né? Veja bem que eu não estou dizendo que tudo isso seja falso, que ciência, né, como a gente entende, na verdade, que os dados científicos, etc., sejam todos falsos. Não. Tá? Na verdade, eu estou dizendo o contrário. A maioria do que a gente recebe é verdadeiro. Por quê? Porque o que a gente entende como ciência, né, precisa ser uma fonte idônea. Por quê? A gente precisa confiar na autoridade da ciência. E para a gente confiar, ela precisa produzir muita coisa verdadeira. Então, muita coisa tem que ser verdadeira para que a gente consiga qualificar determinados dados como desinformação. É uma coisinha ou outra que eles pescam e empurram com um objetivo político, né? E é isso que é desinformação, minha gente.
É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar aquela curtida aí pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho ali, tá? Se esse é o primeiro vídeo que vocês veem, vocês podem acessar os outros vídeos da playlist, tem bastante coisa interessante ali, tem um curso gratuito do canal aqui de latim, beleza? Então aqui não é só blá blá blá, tem a prática também para você investir na sua inteligência com o curso de latim. E nós vamos ficando por aí, pessoal. Até a próxima!